Voltamos com o Band Cidade, a entrevista deste sábado, hoje, falando sobre o plano diretor da capital, com o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Isaac Tayá. Na verdade, vocês detectaram fragilidades graves no tocante ao projeto original enviado pela Prefeitura? Se eu tivesse que fazer um plano diretor de novo, eu faria ele em conjunto. Juntaria os 9 setoriais que faltam para se fazerem 12, que nós temos 4 a mais. Esses 4 foram os únicos que foram discutidos. Se esqueceram do centro da cidade, que é importante. Mas ele não foi praticamente... Ele fala genericamente. Você vai ter um camelódromo, mas não fala como vai fazer o camelódromo. Um exemplo, né? Vou ter um modal que vai partir da zona norte até o centro, mas não diz que tipo de modal. Não há uma concepção do que é a realidade hoje. Nós temos que colocar os modais que têm que ser envolvidos. Hoje, se nós temos um planejamento de BRT, um planejamento de monotrilho e o outro, talvez, do metrô, nós teríamos que colocar os modais que têm que ser inclusos, esse. Uma ciclovia, por exemplo, eu tenho que incluir. Então, tem vários itens que faltam. Algo que me incomoda no plano diretor é quando você deixa de olhar para a nossa economia. Você deixa de olhar o centro e você deixa de olhar o distrito. O distrito, nós não temos distrito mais áreas para dar para alguma empresa. A Suframa mesmo detectou isso. E eles estiveram conosco e nós estivemos lá com eles, fazendo uma parceria, mostrando que nós tínhamos que criar o Distrito 3. Como é que eu vou trazer novos empregos para a cidade se eu não tenho mais área para dar porque foi invadida? Nós vamos tirar as pessoas das invasões? Não, nós vamos criar um outro local. E para se criar outro local, eu teria que tirar o limite urbano da cidade. Tem que contemplar no plano diretor. Então, nós aumentaríamos o limite urbano, pegaríamos uma área rural sem atrapalhar aqueles que trabalham na área rural, porque existe outro tipo de comércio na área rural, em que você colocasse na área de Puraquequara, na M10, por trás da área do Exército, para que a gente pudesse fazer o Distrito 3 e aonde seria também o Polo Naval. Então são coisas importantes para a cidade de Manaus, onde eu poderia trazer várias indústrias, aumentar o número de emprego e fazer com que a economia do nosso estado ficasse maior. Isso tudo vai ser colocado nessas discussões que vão vir a partir de agora? Com certeza. Eu fui reeleito, então ficou mais fácil para eu reapresentar nossas ideias e, com certeza, tudo que nós discutimos está arquivado, está monitorado, está filmado e vai ser entregue para as próximos dirigentes do plano diretor. Quer dizer, não existe o risco de ter trabalho perdido enquanto esses meses aí que houve de discussões com vocês debruçados sobre o projeto, sobre a lei do plano diretor. Quer dizer, vocês vão aproveitar muitas audiências. Esse foi um dos acordos que nós pedimos do juiz, para que ele aproveitasse tudo aquilo que foi feito. Porque houve um gasto público. E aquele gasto público feito com a FUCAP não pode ser esquecido. E os gastos que nós tivemos também na Câmara não pode ser esquecido. A Câmara bancou alguns estudos técnicos? Não, foram pouco em relação àquilo, porque o que nós fizemos? No lugar de eu gastar, eu chamei a sociedade que faz isso. Vamos dizer, por exemplo, o Conselho de Engenharia, o CREA participou diretamente dando nossas sugestões. Aí vem o Sinduscon, o Sinduscon. Aí fomos a Federação da Indústria, os outros conselhos, as outras federações, Federação do Comércio, ACA, SEBRAE, todos envolvidos, mais de 65 entidades envolvidas, que fizeram ajuda à Câmara Municipal. Porque hoje o plano não é do vereador, é da cidade como um todo. Então, como nós entendemos dessa forma, claro que nós temos também que ter critério e coerência. Senão você coloca algumas coisas absurdas. E aquilo que é absurdo, nós temos os nossos técnicos da casa que iriam triar, iriam filtrar aquilo que não poderia ser colocado no plano diretor. É claro que nesse tipo de discussão, algumas entidades representativas, elas acabam puxando um pouco a discussão a favor dos seus representados. E houve isso, vocês detectaram que estava tendendo em determinados setores mais para um lado, beneficiando mais determinados setores? Com certeza tem alguns que são individualistas, Essa questão do tamanho e da altura dos prédios aqui em Manaus ficou bastante evidente, muita gente reclamou, chiou, e muita gente não estava sabendo, mas queriam aumentar absurdamente aí a altura dos prédios. O que acontece é que já existia projeto aprovado na Prefeitura com prédios acima do limite normal sem ser aprovado pelo plano diretor.
já existe. Quer dizer, prédio com 25 andares, não está aprovado o plano diretor, então não tem direito de ser construído. Mas eu acho que a gente tem que pensar grande. Para 10 anos, a gente pode ter até um prédio, vamos pensar como se fosse um local do país que a gente pudesse construir alguma coisa com 60 andares. Poderíamos pensar assim. Mas, claro, nós temos que ter regras de construção. Antes de eu falar de um prédio de 60 andares, eu tenho que falar de mobilidade. Antes de eu falar dos 60 andares, eu tenho que falar da orla, que nós temos que limpar essa orla, nós temos que ajeitar essa orla, criar outros meios sociais também de ser resolvido o problema da moradia. Essas são as situações que mais incomodam a cidade de Manaus. As moradias têm que ser olhadas com carinho, para ver quais são os projetos onde nós vamos colocar o projeto Minha Casa Minha Vida, titular todos os donos das suas terras, porque hoje você mora numa casa que o título não é teu, tu tem uma posse. E as pessoas que vivem em áreas de risco? Também é outro. Mas essa é a preocupação, problema. Tirar, vamos dizer, tu está numa orla, está numa área de risco, né? Porque ali tem enchente, a orla em si não é toda boa, então nós temos que reaproveitar essas áreas para que elas se tornem um local turístico, e ao mesmo tempo você possa tirar essas pessoas por um projeto de moradia social. Então, essa é a preocupação nossa. O saneamento é algo que incomoda há 20 anos, que é o problema que dizem que tem esgoto, na cidade não tem esgoto, algumas áreas que tem esgoto, há uma cobrança indevida de esgoto, então o próprio plano diretor iria se debruçar em cima do assunto. Os números, eles colocam uma realidade que a gente praticamente não vê, 22% de cobertura na cidade, mas não tem. Complicado você encontrar esses 22%. Não tem, porque foi os ingleses, tem que buscar os ingleses de volta, porque foram eles que fizeram. E que se limitaram ali ao centro, né? Se você tem esgoto, aonde está o tratamento do esgoto? Me diga onde tem os locais de tratamento do esgoto. Não tem. Então são essas situações que a gente sabe que quem se debruça em cima do assunto vai encontrar a realidade. Se nós tivermos 10% de esgoto, é muito. E não tem tratamento desse esgoto. O que existe é águas fluviais contaminadas, que não tem tratamento, e é isso que você tem aquele cheiro, né, aquele odor que ninguém aceita na cidade de Manaus. É um número absurdo. De fossas, né? Então, aí você vai para a calçada. A acessibilidade do cadeirante ou das pessoas, tem locais aqui na cidade, Zona Leste, por exemplo, você tem calçada de meio metro. E não tem como recuar, mas vai ter que recuar. Mas para eu recuar, eu tenho que dar alguma condição para aquelas pessoas que fizeram aquilo, de terem um benefício para poder recuar. Mas só para você ter uma ideia, presidente, a gente falando em números aqui, Manaus figura na posição de número 82 no ranking nacional do saneamento básico. Isso entre as 100 maiores cidades do país. E a questão das calçadas, isso também já foi motivo de publicação nacional. A gente figura entre as capitais que têm as piores calçadas do país. Quer dizer, esse plano diretor vem realmente para dar uma resposta a esses números? Com certeza. Nós tivemos um exemplo de Uberlândia, que tiveram conosco. A pessoa que veio dar a palestra para a Câmara Municipal, ele é um deficiente. E ele mostrou como é que eles fizeram a acessibilidade. Mas tudo isso tem que estar em conjunto com a cidade. O morador da cidade, ele tem que ser responsável por tudo. Vamos dizer, a calçada é da prefeitura ou é de quem mora na casa? Se é de quem mora, nós temos que dar condições para ele isentar alguma coisa, para que ele possa construir essa calçada, mas tudo uniforme. Nós não podemos ter uma calçada desnivelada para que a pessoa que é cadeirante ou que tem alguma deficiência tenha dificuldade de caminhar. E hoje há uma dificuldade muito grande. Você vê que no meio de uma calçada tem um poste. Transporte coletivo, foi colocada a questão das baias de recuo para os ônibus, nas paradas de ônibus, que realmente colocaria uma velocidade maior no transporte coletivo? Isso não foi tocado? Não, porque o setorial, mobilidade, está separado para ser discutido daqui a 2 anos. Como é que você discute um pedaço do plano e fala em edifício, se o resto ainda está para ser concluído daqui a 2 anos? Então foi o questionamento que nós fizemos, mas nós colocamos no plano algumas emendas que já davam sugestões para os próximos 2 anos, foi isso que nós conversamos com o Ministério Público, para que tivesse um plano correto. Eu acho que quando você discute, tem que discutir um todo. Mas não dá para se pensar no BRT se não tem Eu acho que o BRT, na minha opinião, é um péssimo meio de transporte para o futuro. Seria, então, a questão do monotrilho mesmo? Eu acho que eu passo para o metrô ou para o monotrilho. Seria uma situação. O monotrilho, ele ainda não é o melhor meio, mas é o intermédio entre o metrô
e o BRT. O BRT não é nada mais do que o estresse que teve no passado. Na minha opinião, por mais que você faça recuo, que tenha uma linha que seja mais rápida, nós não temos tantas ruas largas em Manaus. Presidente, o plano diretor ele volta para a prefeitura para passar esses 6 meses e aí na sequência a prefeitura entrega novamente para a Câmara e aí vocês terão mais 6 meses para discussão? Sim, ele está voltando para a prefeitura também por outro motivo. A FUCAP e a prefeitura não tiveram a coerência de colocar o que era antigo e o que era revisão, para que você, na hora que fosse discutir, você soubesse, olha, eu estou modificando esse item do 671, o artigo tal está sendo mudado. E o que mudou? Nós temos que ter as correções. E também para poder readequar aquilo que falta. Então, gerou uma dúvida aí, né? Claro, parecia que você está fazendo um plano novo. Você não está fazendo um plano novo, você está revisando. E nessa revisão, você é obrigado também a colocar aquilo que foi discutido nessas 18 reuniões que teve da Prefeitura, que é o anteprojeto que foi feito. E na Câmara Municipal é o segundo tempo para poder acrescentar aquilo que não foi aproveitado nas 18 reuniões. Então a população ela teve vários créditos, então esses créditos estão sendo aproveitados e vão ter mais tempo ainda para dar sugestões para a população. Estão previstas novas audiências públicas? Com certeza. E segundo as sugestões que a gente faça em cada bairro. Existe aí uma notícia recente desta semana que a Prefeitura vai recorrer, já está acionando a Procuradoria da Prefeitura para recorrer da decisão judicial, no sentido de aprovar realmente o plano diretor dentro da data prevista, 3 de novembro. Você vê alguma possibilidade? Olha, se ocorrer isso, vão ser incoerentes. Nós estamos aprovando para construir prédios. Se tiver isso, eu estou notando que o plano diretor não foi feito para a cidade, foi feito para banco de negócios. Eu vou privilegiar só dono de construtora. E nós não estamos lá na Câmara pensando só em construção. Nós estamos pensando numa cidade como um todo. Organização e direito ao cidadão. Então, se houver isso, eu vou entrar com a Câmara também para derrubar essa solicitação deles. Porque houve um comum acordo, as pessoas que estavam lá são representantes da Prefeitura, procuradores que estavam lá responsáveis para dar o aval na hora da discussão. E uma liminar, você cumpre. E foi dado pelo juiz naquela hora a suspensão. O que é coerente? É você aguardar e discutir melhor. Por que essa pressa? Então tem alguma coisa atrás disso daí. Vereador Isaac Tayá, presidente da Câmara Municipal de Manaus, muito obrigado pelos esclarecimentos e por ter aceito também o nosso convite. Obrigado também, obrigado a esse grande espaço que vocês deram para o plano diretor. Obrigado.